Olha só este pequeno espetáculo, hein? Ora, bom dia pessoal. Second day in Italy. Hoje vamos de Trieste, de Perugia até à cidade de Pádua, com passagem por Rimini. Vamos encostar ali à costa. Vamos encostar à costa e fazer o resto do trajeto depois da segunda parte do dia de hoje, todo encostado ao mar. Pá, isto tu começas amanhã e estás logo a transpirar. Estamos mesmo no coração de Itália, mesmo no meio. Meio para norte, meio para cima, sim, meio para norte. Isto está um calor. São 10h35 da manhã e já estão na casa dos 30 graus. A temperatura prevista para hoje, para Perugia, são 38 graus. Apanhámos o festival de jazz, que dura 2 meses e tal, o que é. Pá, ruas repletas de gente, polícia por tudo quanto é sítio. Não podes abardinar muito na estrada porque... olha para isto, eu a passar e o gajo a passar no contínuo. Bem. E ainda por cima este é alemão. É alemão, mas deve viver na Alemanha, que o gajo da pinta é de ser italiano. Pronto. Mas enfim, é estas coisas. Vê-se muita, mas muita moto. Barcelona vê-se muitas motos. Aí é bem, olha-me para isto, em cima de uma curva. Que ganda maluco. Vê-se mesmo muita moto. Barcelona tem muita moto, mas as motas é Itália. Itália é que há motas com fartura. Hoje vai ser um dia mais de chill out. Ontem terminou tarde porque, derivado aos inúmeros cortes de trânsito nas estradas que davam acesso ao coração de Perugia, pá, não deu para nós estarmos com grandes coisas e já chegámos tarde. E já foi complicado, foi um dia, por causa do calor e por causa do stress dos condutores na estrada, já foi assim um bocado para o desanimante. Posso-vos dizer que recomendo Perugia. Perugia é uma cidade muito tranquila, aqui à direita, aqui à esquerda aliás, é uma cidade muito tranquila. Nos outros dias, ontem não estava. Portanto, estava um pandemónio do caraças. A paisagem aqui é completamente arrebatadora, sem dúvida alguma. É pura e simplesmente fenomenal. Fazes milhentos de quilómetros, pá, com paisagens de cortar a respiração. Ainda ontem estávamos a passar ali numa zona de montanha, ou seja, que dava acesso às montanhas. E o que é que nos aparece? Montanhas e mais montanhas. Foi brutal. Muito espetacular. Tivemos aí um problema que não sabemos o que é que se passou. É que foram logo os 2 cartões de telemóvel. Os dados foram com os porcos. E tínhamos, posso-vos dizer, 50 gigas cada um. E foi assim de estalo. Não sabemos o que é que se passou. Ainda vamos perceber. Haveremos de perceber. Hoje é dia de ir à procura aí de um spot para ir comprar 2 cartões de telemóvel por causa das cegadas. Quem não tem cão, caça com gato. E se não conseguimos resolver o problema da nossa maneira, vamos tentar de outra. É que não temos dados móveis mesmo, não há. E isto andar sem dados móveis aqui, ouçam, complicado. É um bocadinho complicado. Portanto, hoje vamos dar um giro mais tranquilo. 400 e poucos quilómetros para hoje. Espero que não seja um dia de stress, porque, o trânsito, o calor, a ver ali a montanha, é disto que a gente gosta. O trânsito e o calor não nos facilitam nada a vida. É 130. Mas qual é a 130? Veja, é 45. É 45 para a esquerda. Também é 45 para a direita.
Ravenna, todos à direita, vamos entrar na autoestrada e já falamos lá mais para a frente. Estamos na região da Úmbria, há um cheiro intenso a queimado, porque houve um incêndio aqui a algures, o céu está completamente nublado, com aquela neblina de fogo, né? Da fumaça, e tem estado assim desde ontem. Ontem ainda vimos um Chinook a transportar água para algum lado. Chinook é um helicóptero militar, supostamente seria a Força Aérea Italiana a ajudar no combate aos fogos. Agora vamos continuar, vamos curtir na calma, na descontra, porque estamos de férias. Ora, aqui está, mais montanha. Vinha a minha namorada agora a dizer-me, a Itália é só túneis, ou seja, dá caso para dizer, parece um queijo suíço. E estávamos a comentar a coisa que mais parecida que eu conheço com as montanhas da Itália derivada aos túneis é nada mais nada menos que o quê? A Madeira, que também é só buracos por causa das montanhas. Também se não fosse assim um gajo andava sobe e desce. Para aqui também há eólicas a dar com pau. Eólicas não, painéis solares a dar com pau. Só que este verde é que é deslumbrante. Espetáculo. Estas paisagens, camaradas, são simplesmente deslumbrantes. Estava eu agora a comentar, a olhar ali para o topo daquele monte, que me faz lembrar o Santo António. Santo António foi aquele gajo a quem meteram a marmita na mechela e cortaram-lhe o cabelo à volta. Ou seja, o cucuruto ficou sem pelo. Assim está aquela montanha. Isto é espetacular. E agora apanhei um flash, o gajo fora de mão a ultrapassar, e eu bolas. Em Roma, ser romano. Nem vos vou dizer o que é que eu já fiz, mas também fica para mim. O que se passa em Itália, fica em Itália. Espetáculo, hein? Grande espetáculo. Grande estradinha de montanha. Espetáculo. Lá embaixo é uma pedreira. Andam a rapar a serra. E é só caminhões aqui. E uma poeirada. Caraças. Vamos a cortar a serra ao meio, que é para ir parar ao mar. Mas no meio das montanhas, está bem, estamos cá em baixo, não estamos lá em cima. No meio do vale, ao pé de Fano. Pá, só vos digo, isto é uma brutalidade. Sinto-me assim deste tamanho, pequenino, pequenino. Espetáculo, aquela sensação que eu já tive e retratei e relatei quando foi nos vídeos dos Picos da Europa. Estão a sentir exatamente o mesmo. A minha namorada estava agora a acabar de dizer, isto até faz lembrar a Suíça, diz que a Suíça é assim. Meus amigos, eu não sei como é que é, vamos saber, vamos ver. Aqui um problema com o computador é o computador andado à raia. O computador andado à raia, não consigo descarregar os vídeos. O mais certo é ter que comprar cartões de memória, que eu espero bem que não. Logo, hoje ainda há cartão de memória, agora para amanhã já a coisa está preta. A coisa está preta, muito preta. Loucura esta cenaça.
Curtam lá este bocadinho de espetáculo, hein? Hein? Vamos passar ao lado. Ai, eu tenho embora, Zé, San Geronzio. Espetáculo esta entrada. Mais um túnel. Mais uma. Esta é a Ribeira de Burano. Túnel Cali. Está difícil de mostrar, mas é uma povoação muito gira, Fosombrone. Está uma tosta do caraças, 38 graus, às 4 da tarde. Só vos posso dizer que a paisagem mudou completamente. Epá, como tem estado muito calor, e eu tenho tido algum receio para meter as máquinas a gravar, porque isto não faz nada bem às baterias. Se elas se queixarem de sobreaquecimento, elas avisam, mas pelo sim, pelo não, é melhor evitar. Estamos neste momento quase a chegar a Pádua. Esta história das viagens e para vocês verem como é que eu reservo e como é que eu faço a gestão das minhas dormidas. É fácil. Ali perto, 1 hora, ou a 50 km ou a 100 km do destino de chegada, o que é que eu faço? Net, Booking, e toca de ver o que é que há. Relação preço-qualidade com duas premissas em Itália. Primeira, quarto com casa de banho privativa, que é uma exigência minha e da minha namorada. A segunda, estacionamento para a moto. E neste vídeo, por acaso, estávamos a ver ali umas reservas no Booking e tal, o que é que havia disponível. E surgiu-nos uma cena muito engraçada. Está bem que depois vou pagar mais 7 euros, deve ser taxas turísticas no alojamento. Mas o alojamento começou com 74 euros e acabou com 67,40. Já estão a ver, um hotel de 4 estrelas. Havia lá 72, mas entre 72 e 74, um quarto de hotel, com tudo incluído, é claro, um quarto de hotel. Não é por ser um hotel de 4 estrelas, porque nós não somos muito exigentes nessa matéria. A única coisa que exigimos é casa de banho privativa e a tal cena do estacionamento para a moto. Ontem ficámos em Perugia num hotel rural, muito bom, mesmo muito bom. 77 euros, depois mais 13 merréis de pequeno almoço, foi 5 paus para cada um, mais foi 5 paus para cada um, depois mais as taxas turísticas, ou seja, taxas turísticas foram 3 euros, com 77 euros. Este também vai ficar pelo mesmo preço, na mesma zona ali, pronto, Pádua, Veneza é logo ao lado. Posso-vos dizer que mais do que dobrava o preço nesta altura do ano. Portanto, meus amigos, esta é a forma como eu faço a gestão das minhas reservas. Daí que não viajo com nada de alojamentos marcados, para que me permita alguma flexibilidade. A gente inclusivamente até estávamos a pensar em dormir ao parque campismo, onde já fomos muito infelizes, porque na altura dormimos num abrigo de jardim e custou-nos um horror de dinheiro. Entre o abrigo de jardim e o hotel de 4 estrelas, claro, um hotel de 4 estrelas, não é? Não podemos ser santinhos ou armar-nos em anjinhos. Ai não, é muita fineza ou caraças. Depois de muitas horas em cima da moto, a melhor coisa que nos podem dar durante o percurso é comida e água, e ao final do dia uma cama boa para descansar. Posso-vos dizer que foi uma das melhores camas que apanhámos agora. Foi a de Barcelona, era boa e tal,
Pá, foi uma das melhores camas que a gente apanhou, pá, sem dúvida. Agora, entre um abrigo de jardim e um hotel de 4 estrelas, claro, um hotel de 4 estrelas, que é lá a saber. Falta-nos pouco mais de 60 km para acabar a jornada hoje, depois ainda vou trazer mais qualquer coisinha ali para o final da tarde, quando a gente desmontar tudo e arrumarmos tudo no quarto. E vou-vos mostrar as malinhas XPTO, que eu acho que já vos mostrei, mas se não mostrei, vou mostrar outra. Se já vos mostrei, eu mostro outra vez. Se não vos mostrei, vou mostrar. Que cabem dentro das malinhas Palmira. É o saquinho que até admira. Vocês até vão ficar malucos. Pá, mais uma beca aqui nesta paisagem. Parece que estamos na zona do Porto Alto. Ali na Lesíria Ribatejana. Bem, com uma tosta de calor é tudo igual. Toma lá, companheiro. Não é a Torre de Pisa, mas também está inclinada, hein? E bem inclinada, que é a favor. É uma miniatura. Oh pessoal, já sei onde é que ela fica. É a 2 km daqui. A cantina. Devem servir com fartura. Esta é la tentazione di... o nome da terra. Aquela coisa. Onde é que tu nasceste? Da minha mãe. Esta é a igreja de Santa dos Assobios. E também há horta fresca na... Exatamente. Epá. Podia estar à espera de muita coisa. Agora o nome da terra. E aliás, isto é um município. Isto é um município. Ou seja, todo este território é uma... Exatamente. Ora, bom dia pessoal. Salão Radar convosco para mais um vídeo. E hoje estamos em Pádua. Viemos visitar a Catedral de Pádua por uma simples razão. Pádua tem sepultado cá o nosso Santo António. Santo António de Lisboa, que é também Santo António de Pádua. Vamos à procura. Onde é que o rapaz dorme? Bora! Estamos a entrar na zona do adro da Basílica de Santo António. Santo António aqui é conhecido pelo milagre dos peixes e por ser um grande conversador. Ou seja, nos seus sermões ele arrastava multidões com ele. Vamos à procura, vamos ver um bocadinho do interior da igreja. Aconteceu-nos aqui um percalço com o disco do computador, o disco externo do computador, que o computador não está a reconhecer um dos discos externos. O que é que acaba por acontecer? Temos um problema grave. Temos um disco de reserva, que em princípio estará cheio, e vamos, se calhar, ter que inventar aqui uma cenaça para conseguir ter tudo ao ponto. Agora vou andar aqui um bocadinho para trás, não encontro a luz, aproveitar o sol, para vos mostrar a Basílica. A Basílica que fica mesmo atrás de nós. Essa é uma coisa mesmo muito grande. Depois vamos comprar uns ímãs, que é mais uns para o frigorífico, para a coleção. Hoje o destino será talvez até à Croácia, com passagem por Trieste, e vamos até à Croácia. Ora boas pessoal,
Mais um dia. Hoje vamos atravessar Itália. Vamos parar primeiro em Trieste para ver a cidade e depois vamos seguir em direção à Eslovénia e à Croácia. É um dia relativamente longo. Primeiro troço, para terminar às 2h30 da tarde, vamos papar a autoestrada e vamos fazer a coisa rápida, que é para não andar aqui a encher chouriços. Estamos na cidade de Pádua, viemos visitar a Catedral de Santo António, ou a Basílica de Santo António, né? Onde estão os restos mortais de Santo António, de Lisboa. Aqui, Santo António de Pádua. Olha, tão giro, um jardim com rodas. Era para ali. Vamos seguir em frente, vamos sair daqui de trás deste gajo. Vamos virar ali na próxima à esquerda. Pádua é uma cidade bonita, muito limpinha, traço muito antigo, com uma praça central espetacular, montes de barraquinhas, aqui com artesanato. Aqui estamos a falar de cestos e de vassouras e esteiras, N cegadas. Pá, gostei imenso da cidade, uma feirinha pequenina aqui neste jardim. Olha, tem uns canais aqui dentro do coisa, bem, bué da louco. Isso, vai, acelera, mata a velha. Vamos girar aqui à esquerda e vamos sair da cidade. Epá, os italianos é que me fazem uma confusão imensa, porra. É corta para a esquerda, corta para a direita, pá, fogo. As aceleras, enfim. Pode ser que a gente agora mudando de país a coisa também mude de figura. Mas terminamos o dia nos Balcãs. Isto aqui é a fortificação da cidade de Pádua, as muralhas da cidade. Uma zona de fábrica, mas não sei o quê. Ou seja, estamos no perímetro exterior da cidade já. Bem, éramos para ir para a autoestrada, ainda bem que não fomos. Bem, bom. Tinha uma fila de trânsito, Jesus, um engarrafamento gigantesco. Onix. Até fiquei com a sensação de que a autoestrada até ficou encerrada. Tal era a quantidade de trânsito que aquilo tinha. Estas estradinhas nacionais italianas são um espetáculo. Um gajo vai aqui fora, dá para andar às vezes razoavelmente, às vezes nem por isso, mas é nice, é muito nice. É uma paisagem muito catita. Por acaso, estrada ladeada pelo rio e por estas árvores lindíssimas, umas casinhas à Zé Pobre, que é qualquer coisa. Mesmo coisa de quem não tem dinheiro, sei lá. Queria-vos mostrar aqui isto. Não sei se consigo. Tem as caniços muito altos. Uma paisagem espetacular. Loucura. Umas barcaças. Cenas engraçadas. Bem, isto é um espetáculo. Fogo. Cada casinha mais modesta que sei lá o quê. E radares aqui é mato. Hoje vamos ficar por Trieste. Andamos cansados da porra do calor. E agora? Já temos aqui o hotel metido e tudo. É que nem chateia.
Amanhã damos aqui uma volta, depois arrancamos em direção à Croácia, à Eslovénia e à Croácia. Hoje o dia foi um bocado, não é cansativo, a gente é que já traz muito cansaço acumulado dos dias anteriores, noites mal dormidas, camas de má qualidade. E depois é isto, carregados de cansaço. E é, estás próximo da fronteira, amor. Tens nas duas línguas, está pouquíssimo. Só que eu disse assim, não vou cansar, vamos ficar em Trieste. Pronto. Vamos já diretos para o hotel. E então estávamos aqui a conferenciar, porque estava a ver as placas já escritas em outras línguas. É normal, Trieste é uma zona de fronteira. Vamos aqui a dar este último cheirinho de Itália. Amanhã rumamos à Eslovénia, Croácia e depois se calhar ou voltamos à Itália ou passamos logo diretos para a Áustria. Trieste é para visitar amanhã com muita calma, porque é uma cidade, vamos visitar a zona portuária ou a zona mais baixa da cidade, porque a cidade começa cá em cima na montanha e vai até lá abaixo. E é grande para caraças isto. Parece que não, mas isto é bué da grande. Cansativo. Temos de moto rodados 2441 km. Mais um dia de barco. Foram 19 horas, né? Umas refeições muito chungas. Hoje estávamos os dois tão nheque que até para almoçar foi difícil. Vamos aqui por outro caminho alternativo, que é só um minuto mais lento, mas dá mais 3 km, foda-se, 3 km, é tranquilo. Também tiramos mais de meia hora ao percurso. Às vezes um gajo diz assim, tal, não me apetece pagar a portagem, às vezes apetece-me curtir a paisagem, está bem, acumulem lá cansaço e depois logo falamos. Viajar é giro, é bonito, é muito bom, mas com cansaço acumulado não é bom para ninguém. Para lá, nasca. Mais um túnel, Zé. Uma roncadela. É bruto. Isto é como aquele rapaz ali de Maceda, o nosso amigo outsider. Não pode ver um túnel, esgraça logo a moto. Estou mesmo muito cansado e depois dos stresses com o computador, não sei o quê, fui ao Media Market para comprar um cartão de memória. Estava lá um V90, o que é que era, 400 paus, um cartão de 128 GB. Fiquei logo a bater mal da caixinha de trocos. Não andas, ando eu. Fiquei logo a bater mal da caixinha de trocos. Ou seja, deixava lá uma DJI e trazia o cartão de memória. Eu dou para a veia, mas não é com essa força toda.